A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação também em Campo Grande, tem como pastor-dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós temos aqui nesse vídeo, nesse canal, fazendo pré-aulas, da Escola Bíblica Dominical, que tem como base a editora Betel, a revista da editora Betel, que nesse segundo trimestre em 2024 está sendo comentada sobre o comentário feito pelo bispo Abner Ferreira, e nós estamos falando nesse segundo trimestre sobre as ordenanças bíblicas, E essa próxima aula, essa lição de hoje, nós estaremos falando sobre a ordenança bíblica quanto à contribuição financeira. Então, se você participa hoje, foi a primeira vez que você veio nesse canal, você saiba que você pode procurar na internet, no site da editora Betel, a revista que nós estamos usando nesse segundo trimestre, que é sobre as ordenanças bíblicas, que você pode participar conosco aí dessa pré-aula, para você poder anotar, fazer anotações e ver da onde a gente está tirando a aula, você pode ter acesso aí na revista, amém, mesmo? E nós hoje já vamos começar falando sobre ordenança quanto à contribuição financeira, e ele traz como texto áureo, essa é a nossa lição de número 4, e ele traz como texto áureo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, onde Paulo vai nos orientar que o quê? Que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o texto áureo, o texto base, é esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você contribui com ofertas e dízimos, tem que ser feito com alegria de coração, não por obrigação, não porque alguém vai ver, mas sim por alegria de contribuir e ajudar para que a obra do Senhor nesta terra continue caminhando, continue fazendo a sua função de evangelizar, porque os templos, as igrejas, eles precisam desse recurso financeiro para se manter. As igrejas precisam de dinheiro para poder pagar a luz, pagar a água, pagar impostos, assim como você também faz com a sua casa. Então nós precisamos entender que nós somos responsáveis, os membros das igrejas são responsáveis em fazer essa manutenção, porque você está assim ajudando a obra do Senhor a se manter nesta terra, cumprindo o mandamento do Senhor, e sobre a sua vida será derramado bênçãos sem medidas, porque Deus tem prazer em abençoar aquele que dá com alegria, Então, destaque isso para o seu aluno. É necessário ter alegria na hora de entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Verdade aplicada: dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Quando você entrega seus dízimos, suas ofertas, não fique com aquele sentimento de vou entregar aqui, o Senhor vai multiplicar lá, porque isso é troca, isso é barganha. Entregue os dízimos por amor, e ao entender que a obra do Senhor precisa desse recurso, entregue por ser fiel ao mandamento que o Senhor fez, entregue por obediência. Veja, o termo que está sendo usado é entregar, é devolver, não é pagar o dízimo, não é ter que pagar, porque pagar você paga uma conta obrigatoriamente, senão você perde alguma coisa. Se você não pagar a sua conta de luz, você perde a luz. Se você não pagar a sua conta d'água, você perde a água. Mas aqui não, aqui nós estamos devolvendo, entregando, entendendo que tudo que vem na nossa mão é de Deus. A minha vida é de Deus, o meu dinheiro é de Deus, as minhas roupas são de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, tudo Ele me deu. Então a gente é mordomo, a gente somente gere
para que a gente possa devolver a Ele, porque Ele é o dono de tudo, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, destaque isso para o seu aluno. O princípio do dízimo e da oferta é adoração, é gratidão, é mordomia e fidelidade, e não troca ou barganha, entenda? Destaque isso para o seu aluno. Uma das coisas que a gente precisa destacar ainda antes dessa fase da introdução, nessa parte inicial, é que o dízimo, ele precisa ser a primícia da sua renda. Muitas pessoas erram nesse momento. Eles pagam tudo e aí depois ele tira o dízimo do que sobrou. Isso não é bíblico. O dízimo, ele é do bruto. Aquilo que você rendeu o mês inteiro, que o Senhor te abençoou, te deu força para trabalhar, te deu emprego, te deu condições, te deu saúde, tudo que você gere. Quando chega na sua mão, você precisa do bruto antes dos impostos, antes de tudo. Você tem lá no seu contra-cheque rendimento bruto e rendimento líquido. O bruto é quanto realmente você ganha. O líquido é que veio os descontos. As empresas descontam INSS, descontam impostos lá, de vale transporte, de ticket refeição, não sei como é que é o seu, mas o líquido é o que você vai receber de verdade, porque já veio os descontos na fonte. Lá no seu próprio contra-cheque vai mostrar o que foi descontado, aí você recebe o que sobra desses descontos. Mas na hora de entregar o dízimo é do primícia, e aí você precisa pegar o seu valor bruto que está lá, e desse valor bruto, aí sim, você tira 10%, entrega e devolve na casa do tesouro, e você verá as bênçãos sobre a sua vida, porque você está cumprindo uma ordenança bíblica, e Deus agrada de quem obedece. Sobre a obediência vem as bênçãos do Senhor, amém? Então destaque isso para o seu aluno, lembre-se disso, o dízimo é a primícia, é a primeira coisa que você tira, é a primeira parte que você precisa tirar na seu orçamento, na sua planejamento mensal. O dízimo é a primeira coisa que você mexe quando você vai receber o seu bruto, seu dinheiro. Você já separa, a primeira coisa que você vai separar é o dízimo para entregar na casa do tesouro, amém? Então destaque isso. Textos de referência, clássico, Malaquias 3, 10 e 11, né? É um texto que a gente todos conhece, todos já ouviram falar desse texto de Malaquias 3, 10 e 11, né? Onde ele fala para trazer o dízimo à casa do tesouro, para ter mantimento na sua casa, e depois fazer prova do Senhor, e ele vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção sobre nós, que advenha maior bastança, e por causa disso, ele repreenderá o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor da sua vide, do seu campo, e não haverá esterilidade, e você prosperará. Preste bem atenção nisso. Esses demônios, devorador, migrador, ceifador, destruidor, só quem repreende eles é o Senhor, é o próprio Deus que repreende eles, baseado na sua atitude de entregar os dízimos. Então, se você não entrega dízimo, preste bem atenção o risco que você está correndo desses demônios, desses devorador, migrador, ceifador e destruidor agirem sobre a sua vida financeira. E eles, quando eles comem tudo. E aí não vai ter como fazer oração, repreender, porque eles estão sendo somente repreendidos pelo próprio Deus. E aí você presta atenção naquelas pessoas que não dão dízimo, que dizem que não serve, preste atenção sobre isso. O texto é claro. Eu, Senhor, repreenderei por causa de vós, dizimista, o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor. Então, atente-se para isso, porque isso aqui é muito importante. No mundo espiritual existe uma legalidade e só o Senhor consegue repreender esses demônios aqui. Preste bem atenção nisso. Então, 2 Coríntios capítulo 9, onde Paulo vai dizer: quem semeia pouco, pouco colhe; quem semeia em abundância também colherá. Esses são os textos de referência. Então destaque isso para o seu aluno
para a honra e glória do Senhor. De forma de introdução, a gente tem aqui na nossa revista que está dizendo que é fundamental que a gente tenha esse princípio de entregar o dízimo na hora de nortear os nossos recursos, né? Pois tudo pertence ao Senhor. Quais são os princípios que devem nortear? A mordomia, a gratidão, o senhorio de Deus, a fidelidade, a adoração, a responsabilidade, entre outros. Isso, como nós falamos lá, na verdade aplicada, são os princípios que guiam o fato de eu entregar o dízimo. Eu apenas sou um mordomo das coisas que Deus me deu para mim gerenciar. Então, quando eu vou entregar o dízimo, eu simplesmente estou devolvendo para o dono aquilo que ele deixou comigo. Ele me entrega 100, eu devolvo 10. Eu fico com 90 e mais as bênçãos que o Senhor dá. Mais as bênçãos de repreender esses demônios, o ceifador, o destruidor, o migrador. Então entenda isso, esses são os princípios. Princípio de fidelidade, de obediência, de devolução, de entrega, de adoração ao Senhor. Porque era comum, naquela época, eles tinham muitos problemas na lavoura, era muitos perigos, porque às vezes não chovia, aí não conseguia colher, aí às vezes era muito sol, às vezes tinha pragas, destruíam as colheitas. Então, a forma de agradecer a Deus, porque eles conseguiram plantar, eles conseguiram regar, eles conseguiram crescer e eles conseguiram colher aquela plantação, a forma de adorar o Senhor e dizer que Deus é que fez aquilo tudo funcionar, era a forma que eles tinham de entregar, de adoração, era entregar 10% de tudo que eles colheram e entregar no templo, entregar ao Senhor, dedicar ao Senhor como incenso agradável, como sacrifício, como ofertas pacíficas. Então era uma forma de adoração. Eles reconheciam que só chegou aquele 100 na mão deles, porque Deus cuidou e Deus deu condições de aquilo ali acontecer. Então esse princípio é o principal. Você está reconhecendo e adorando ao Senhor a soberania dele, e ele está, por ele ter te dado condições de trabalhar o mês inteiro e você receber aquele dinheiro. Então, quando você entrega o seu dízimo, é uma forma de você louvar e engrandecer o nome do Senhor que te sustentou durante aqueles 30 dias, para que continue assim fazendo, para a honra e glória do nome dele, e ainda vai ajudar na obra do Senhor, para que a sua igreja tenha condições de se manter para a honra e glória do Senhor. Então, dízimo e oferta fazem parte da sua adoração ao Senhor. Faz parte do culto, faz parte da adoração. Destaque isso para o seu aluno. Amém? Então isso é fundamental para que a gente tenha uma vida cristã baseada nos princípios e leis da Bíblia, dos mandamentos do Senhor. Amém? Então capítulo 1, ele vai fazer: trazei todos os dias à casa do tesouro. Justamente o texto básico que nós lemos lá em Malaquias 3:10. Então aqui a gente vai entender que dízimo, na sua origem, a palavra, ela vai trazer sentido à 10ª parte de algo. Por isso a gente sabe que o dízimo é 10%. Ah, mas existem pessoas que entregam 20, 30? Sim, existem, mas aí já é outra história, é uma condição particular daquela pessoa que quer fazer esse dízimo a mais, que quer fazer uma entrega maior ao Senhor. Isso faz parte individual da pessoa. Mas o mandamento, o que está em origem, o que está lá na Bíblia, o que está no manual é 10% daquilo tudo, do bruto que chega na sua mão. Por isso o nome é dízimo, porque na origem da palavra ela vai trazer sentido à 10ª parte de alguma coisa, né? Então aqui destaque para o seu aluno que dízimo não é só 10% do dinheiro. Muitas pessoas não têm dinheiro, naquela época não tinha moeda. Então elas entregavam 10% da sua plantação, do seu rebanho, de tudo que eles tinham, somava tudo e tirava a 10ª parte daquilo ali. Podia ser os animais, podia ser a plantação, podia ser roupa, podia ser o que a pessoa vivesse, que a pessoa tivesse como renda. Eles usavam e tirava 10% e entregava no templo,
entregava na mão do sacerdote. Aí cada época era feito de um jeito em determinadas situações daquele povo, né, do Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento. Em alguns momentos você vê pessoas plantando e entregando no templo a sua plantação, 10% dos seus animais. Então dízimo é 10% de algo, né? E aí cada pessoa sabe qual é a sua renda e entrega esses 10%. E aí aqui a gente vai entender que a promessa vem sobre quem é fiel, né, nos dízimos e na oferta. E mais uma vez ele vai dizer que o dízimo não é por barganha, e sim uma questão de fé e de consciência cristã de que tudo que temos é pertencente ao Senhor, como nós já falamos lá no início. A origem do dízimo, 1.1, né, o nosso capítulo, nosso subtópico 1.1. A origem, né, o dízimo é um princípio bíblico, um mandamento estabelecido com promessas. É a devolução dos ganhos. Isso aí já está implícito até mesmo na própria palavra. Mas a gente vai perceber que muitas pessoas acham que o dízimo foi instituído lá na época de Moisés, na lei mosaica. Não, na verdade, na lei mosaica, o dízimo foi só organizado, regulamentado. Mas o dízimo ele já existe desde a época de Abraão, que Abraão já entregava o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, na época de Jacó, mas era feito de forma aleatória. Fazia-se conforme a vontade da pessoa de querer adorar a Deus com aquilo ali, com o dízimo, com a oferta. A gente percebe também que os dízimos já existiam em outras nações, nos egípcios, nos gregos, no Mesopotâmia. Eles faziam isso para o templo dos deuses que eles adoravam lá. Então isso aí já existe. E se a gente for olhar lá no Gênesis, no iniciozinho mesmo, a gente já vai ver até mesmo uma forma de dízimo, né, na oferta que Abel fez e na oferta do próprio Caim. Só que aí você vai ver justamente o que nós estamos falando sobre princípio de gratidão, de fidelidade, de adoração, de amor, de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque tanto Abel quanto Caim entregaram uma oferta. Não tem o nome de dízimo, mas a gente vai ver que eles tinham esse trabalho, né? Abel era pastor de ovelha e o Caim era lavrador da terra. E eles resolveram entregar para o Senhor, né, uma parte do que eles trabalharam ali naquele período. Só que o que aconteceu? O Abel fez com intenção de coração de agradar o Senhor. O que ele fez? Ele entregou o melhor, ele entregou aquilo que ele tinha de melhor nas suas mãos, ele entregou aquilo que ele tinha por adoração e pensou: eu vou dar para o Deus que me sustentou, que me criou, que me fez, o melhor que eu posso. Ele fez por gratidão, por fidelidade. E aí o Senhor vai e recebe a oferta de Abel. Na situação do Caim, o que aconteceu? Ele só entregou para cumprir, para que os pais vissem, para que o Abel visse, para que todo mundo visse que ele fez igual a Abel. Mas o coração dele não estava puro diante do Senhor para dizer: olha, estou te adorando por tudo que tu fez. Não, ele deu por dar o que sobrava, o que estava lá. E aí o que aconteceu? O Senhor não aceitou, né? Não homologou a oferta de Abel, do Caim, porque Deus conhecia o coração. E aí por causa disso Caim gerou a inveja nele, toda aquela situação, e a gente sabe o final da história. Ele vai e mata seu irmão Abel. Mas eu quero dizer para você que já havia esse princípio de entregar ao Senhor, de adorar a Deus com os seus recursos, já lá desde o Éden, né? Então a gente vê que a situação sempre foi feita com visão de adoração, e são esses ofertantes, são esses dizimistas que entregam com alegria, que entregam por fidelidade, que reconhece a soberania de Deus, que sabe que tem aquilo ali porque Deus é que está dando. São esses que o Senhor se agrada, e é sobre essas pessoas que vem a bênção do Senhor. Porque se você entrega por obrigação só para alguém ver, não está agradando ao Senhor, e aí não recebe
as bênçãos que Deus tem, porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções e Ele sabe quem é quem, e Ele sabe retribuir com justiça aquilo que a gente faz. Então destaque isso para o seu aluno, que o dízimo não foi estabelecido em Moisés, foi apenas regulamentado. Ele já existia e existia também em outras nações, tá? Então a gente precisa destacar isso aí para os nossos alunos. Capítulo 1.2. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Quem entrega dízimo e oferta ao sábio não se preocupa com a doutrina da prosperidade, hoje tão pregada nas igrejas, porque já está fazendo a sua parte. Então o que acontece? Quando você entrega de forma adoração, de forma espontânea, de forma voluntária, conforme a gente tem falado, o que acontece? As bênçãos do Senhor já estão implícitas. O que vai acontecer? Aqueles 90% que ficarem na sua mão, o Senhor vai repreender o devorador. Então aquilo vai rendendo. Você consegue pagar suas contas, o Senhor abre uma porta, você vai recebendo, você vai pagando, aí você compra seus alimentos, você compra o seu vestimento e ainda sobra um pouquinho para fazer uma reserva quando é bem administrado. É isso que ele está falando. Então você não se preocupa em, eu tenho que fazer para ser próspero, eu tenho que fazer com isso, porque a teologia da prosperidade prega isso. Que você tem que ter, que você tem que ganhar, porque você tem que ter a bênção de Deus. Olha, você só entregar os dízimos e as ofertas, já está a prosperidade, porque a terra do Senhor é terra fértil. A Bíblia vai dizer, dá, e Ele vai recompensar com medida sacudida, transbordante. Então a gente já sabe que quando a gente entrega no Senhor, a terra é fértil, e o Senhor repreende o devorador. Por isso, a gente tem aquela passagem lá em Ageu, aonde você vê que eles plantavam, eles colhiam, eles tinham dinheiro, mas não botavam a mão, não usufruía. Por quê? Estava em saco furado mesmo. Por que estava em saco furado? Porque eles estavam fazendo e esquecendo de que aquilo ali era uma adoração ao Senhor. Eles não estavam adorando a Deus, estavam preocupados em ganhar para fazer a sua casa, suas casas estucadas, aquilo tudo que Ageu fala, e as coisas de Deus estavam largadas para lá. Então o que acontecia? Deus não repreendia o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor. E o que acontecia com ele? Eles trabalhavam, plantavam, colhiam, e na hora de usufruir, de comer o pão daquilo que ganhou, não conseguia, porque o dinheiro acabava, o inimigo levava, aí comiam tudo, o gafanhoto comia as colheitas, e eles não conseguiam pegar na mão e usufruir do rendimento do seu trabalho. Por quê? Porque eles não estavam cuidando das coisas do Senhor. Por isso que quando a gente aplica os nossos corações aos nossos caminhos, o que está dizendo? Aplique a você as coisas do Senhor, o teu coração de adorador, aplique nos seus caminhos, para que Deus possa trazer as bênçãos sobre a sua vida. Porque se Deus não abençoar, se Deus não repreender o devorador, você vai trabalhar e vai sair, é um saco furado. Tu não vê recurso na mão, não sobra, você não consegue usufruir, comer do trabalho da sua mão. Isso é muito triste, porque você trabalha e não consegue pegar na mão o resultado do seu trabalho. Então destaque isso para o seu aluno. E diferente daquela pessoa que entrega, que adora, porque o salmista vai dizer, hoje fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Entenda bem uma coisa, você pode ganhar R$1, mas se Deus colocar a mão nesse R$1, você vai conseguir viver desse R$1, Deus vai suprir as suas necessidades. Da mesma forma que se a pessoa pode ganhar R$1 milhão, mas se não tem a bênção do Senhor, esse 1 milhão vai sumir e ela não vai conseguir usufruir dele e não vai ter paz para a caminhada. Muitas das vezes acontece isso. Às vezes a pessoa ganha pouco,
mas o Senhor abençoa. Daquele pouco ele come, daquele pouco ele bebe, daquele pouco ele compra a sua roupa, ele compra seu remédio, ele cuida da sua casa, ele dorme em paz, ele usufrui do seu rendimento e as coisas vão prosperando e ele vai caminhando em paz. Muitas pessoas pensam que entregar o dízimo é para você ganhar triplicado, quadriplicado e aumentar seu patrimônio. Não, entregar o dízimo gera a bênção de você poder usufruir, comer do melhor da terra, comer em paz daquilo que você planta, daquilo que você planta, você ter paz, você ter tranquilidade de usufruir daquilo que você trabalhou. Essa é a bênção do Senhor, amém? Então destaque isso para o seu aluno, porque muitas pessoas ganham muito, mas não tem sossego. Muitas pessoas ganham muito, mas não conseguem ter paz para dormir. Ele fica preocupado, vão me roubar, vão me matar, vão me sequestrar. Olha a minha família brigando por causa da minha herança. O cara nem morreu e eles já estão tramando para pegar a herança do pai. Isso é o que? Não tem a bênção para sossegar e viver daquilo que plantou, daquilo que colheu. É o saco furado. Não tem a prosperidade do Senhor de ter a paz e a tranquilidade de usufruir do que coloca a mão. Então lembre-se disso, destaque para o seu aluno, que o resultado do dízimo e da oferta é você ter paz e tranquilidade para usufruir daquilo que vem à sua mão. Então destaque isso para o seu aluno. A confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus, ou seja, aqui cai por terra essa história que os antidizimistas dizem que o dízimo era só lá no Antigo Testamento, era coisa deles, que isso não veio para nós, isso não veio na Nova Aliança. Aqui cai por terra, porque o próprio Jesus vai fazer menção do dízimo quando ele vai confrontar os escribas e os fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante, a lei da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quando Jesus faz essa fala, ele está reiterando que o dízimo ainda está valendo, porque senão ele não ia confrontar os escribas e os fariseus justamente dizendo sobre o dízimo. Olha o que os escribas e os fariseus faziam: eles davam dízimo até do tempero. A hortelã, eles eram legalistas. Eles plantavam uma hortelã, um oréganozinho, eles tiravam 10% e entregavam no templo. Porque eles tinham aquela visão de que tem que cumprir a lei, legalismo. Só que o que Jesus está falando, que o melhor da lei eles deixavam para lá. A misericórdia, o juízo justo, né? E a fé. Então, quando Jesus fala sobre isso, ainda diz mais, que eles deviam fazer estas coisas, que é o dízimo, como eles estavam fazendo. Eles estavam bem, estavam fazendo o que a lei mandava, entregavam o dízimo de tudo, tudo que eles tinham, tudo o seu bruto, eles entregavam. Mas Jesus está falando, não é só isso, precisa cumprir a lei, precisa cumprir o juízo, a misericórdia, né? A justiça, né? A fé. Então Jesus está falando, olha, vocês não podem fazer estas coisas, tirar o dízimo e omitir as outras. Então, nessa passagem, Jesus está ratificando, está confirmando a existência do dízimo. Não, o próprio Deus, em forma de homem, está falando, vocês têm que entregar o dízimo, como vocês estão fazendo, mas não esqueça do amor, da misericórdia, da justiça, do juízo perfeito. Jesus está criticando eles por falta dessas coisas, e não pelo fato deles estarem entregando o dízimo. Então aqui cai por terra totalmente a história de que é só no Antigo Testamento. Então esses antidizimistas, eles precisam voltar, repensar os seus conceitos, voltar a estudar a palavra do Senhor e ver que o próprio Jesus falou do dízimo e mandou fazer. Olha o que ele diz para o fariseu e para o escriba: façam isso, essas coisas, o dízimo, mas não esqueça das outras também. Porque o Senhor, ele se agrada daqueles que cumprem, mas ele se agrada daqueles que têm o coração
dentro e voltado para o Senhor. É isso que Deus está cobrando, é isso que Jesus está cobrando dele. O coração voluntário, um coração amoroso, um coração que tenha fé. É isso que Jesus está cobrando para os escribas e os fariseus. Então aqui já está confirmado o dízimo e as ofertas alçadas no Novo Testamento. E Novo Testamento fala de nós, da nova aliança, das pessoas que vêm após o Antigo Testamento. Após Cristo, ele continua mantendo essa posição do dízimo. Então joga por terra a teoria rasa e superficial dos antidizimistas de dizer que isso era só lá no Antigo Testamento. Amém? E aí aqui ainda nesse tópico, Jesus ainda traz novamente uma situação daquela viúva, onde ele destaca para os seus discípulos e para a multidão que aquela viúva entregou 2 moedinhas, valeu mais do que todos os outros que entregavam do quê? Da sobra. Lembra? Nós falamos lá no início, destaque para o seu aluno, o dízimo é o primeiro, é a primícia, é aquilo que você tira do bruto, é aquilo que vai te causar, que vai fazer uma diferença para você, entende? É o principal, é o que ele está falando. Essa viúva tinha 2 moedas, ela entregou as 2, todo o seu sustento, tudo que ela tinha, ela entregou ali. Foi um dia de trabalho dela, ela entregou na casa do Senhor, no templo. Isso chamou a atenção de Jesus. E ele trouxe o problema dos outros, que os outros estavam entregando o quê? Da sobra. Muita gente faz isso, paga tudo, compra tudo, faz tudo que tem que fazer, aí lá no final, sobrou 100, entrega lá de dízimo. Isso aí, passou nem perto, o Senhor não está nem olhando, isso não agrada a Deus e aquelas bênçãos, as coisas não estão, isso não está valendo, porque você está entregando da sobra, para Deus isso aí não vale. Então, é o que Jesus está falando sobre essa passagem, é claramente isso. A sobra não move o coração de Deus, porque Deus espera de nós o que? O melhor, porque Ele nos dá o melhor que Ele tinha, Ele nos deu, que foi quem? Seu Filho amado Jesus, o melhor, a essência de Deus, tudo que representa Deus estava em Cristo, e foi isso que Ele nos deu para morrer na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitar, e podemos hoje caminharmos e sermos salvos, porque Deus nos entregou o melhor. Então nós, como seus servos, nós como temos Cristo como nosso mestre, precisamos fazer o que Ele fez. O melhor Ele entregou, foi o seu sangue, a sua vida. Então nós precisamos entregar o melhor na casa do Senhor, que é o dízimo do nosso bruto, da nossa renda inicial, a primícia, para que assim o Senhor se agrade, você seja ofertante com gratidão, para que as bênçãos venham sobre a sua vida, porque Deus se agrada disso, né? Daquele que entrega com alegria, daquele que entrega com sinceridade. Foi o que essa moça fez. A viúva não tinha nenhuma condição, ganhava tão pouquinho, aquilo ali é o dia de trabalho dela. Ela falou: eu trabalhei porque o Senhor me deu força e eu quero agradecer ao Senhor com o que eu consegui ganhar nesse dia. 2 moedas, mas chamou a atenção do mestre. Foi ela que serviu de testemunho. Foi essas 2 moedinhas que Jesus disse: olha lá, ela deu muito mais, porque ela deu todo o seu sustento, tudo que ela tinha, ela entregou voluntariamente. E essas pessoas que chamam a atenção do mestre, é sobre essas pessoas que está a bênção do Senhor, e é sobre elas que Jesus repreende o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor, para que você prospere e tenha paz. Aquela mulher jamais teve falta dessas 2 moedinhas. Com certeza o Senhor cuidou dela e ela viveu a sua vida para a honra e glória do Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo no pouquinho, mas ela tinha paz e ela sabia que Deus estava recebendo e se agradando da sua oferta, e a presença do Senhor estava na vida dela, por mais que ela tivesse tão pouquinho, como nós falamos. Não importa quanto você tem, o que importa é se Deus está aí com você. Se a presença do Senhor estiver, você pode ganhar tão pouquinho,
mas você vai conseguir viver, você não vai mendigar, você vai ter todas as suas necessidades supridas e o Senhor vai te abençoar e você vai viver em paz, poder dormir uma noite de sono abençoada, porque esse pouquinho aí Jesus está multiplicando, está guardando, está livrando, está te abençoando e é esse pouquinho que está fazendo o coração do Pai se alegrar sobre a sua vida. Então destaque isso para o seu aluno. É a gratidão, é o coração alegre e sincero em agradar o Senhor. É isso que chama a atenção do mestre. No meio da multidão, no meio daquele pessoal todo, Jesus viu a viúva com 2 moedinhas e o restante ele jogou para lá. Ele não viu, ele não olhou, não moveu, não chamou a atenção do mestre como essa viúva com 2 moedinhas, porque os outros davam aquilo que sobrava. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E a gente precisa mais uma vez reforçar, meu irmão, que o dízimo é para que você mantenha a casa do Senhor, porque nenhuma coisa nesse mundo dos dias de hoje funciona sem dinheiro, sem recurso. Então a igreja tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar as coisas, e ela não tem outro recurso a não ser as ofertas e os dízimos dos membros que ali trabalham. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E a gente resume esse capítulo primeiro aqui com o seguinte termo: eu ensinei que. Peço o seu aluno para ler, para participar da aula lendo essa parte aqui, onde ele vai dizer: dízimo é uma questão de fé e de consciência cristã, de tudo que pertence a Deus e que somos apenas mordomos. Então destaque isso para o seu aluno aí, para a honra e glória do Senhor. Aí a gente avança para o capítulo 2, dízimos e ofertas, uma rica semeadura. Então, a casa do tesouro é o local aonde devemos entregar o dízimo. Isso aqui a gente precisa destacar para os nossos alunos. Muitas pessoas dizem: eu não entrego o dízimo na igreja, mas o dinheiro do dízimo eu ajudo um orfanato, eu ajudo uma casa de repouso, eu ajudo com cestas básicas. Olha, o princípio bíblico diz que o dízimo e as ofertas alçadas, elas são para que haja mantimento na casa do tesouro. Então, tem o valor certo, que são os 10%, e tem o local certo de entrega. A casa do tesouro, a casa do Senhor, a manutenção da igreja, é lá que você entrega. Dízimo é assim. Se você quer ajudar o orfanato, se você quer ajudar casa de repouso, comprar cesta básica, ajudar a pessoa que está passando fome, excelente mesmo. Mas isso tudo não é o dízimo. O dízimo você já tirou, já entregou na casa do tesouro, que é o local. Essas outras coisas são sua generosidade, sua filantropia, tudo isso é importante termos sim. Deus se agrada disso sim, daqueles que cuidam das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos necessitados. Você empresta a Deus quando você doa ao pobre, tudo isso faz parte. Mas dízimo é uma coisa e isso tudo aí que nós estamos falando é outra coisa. Então não misture as estações. Não é você que é responsável por administrar o seu dízimo. O seu dízimo você tira da sua renda e entrega na casa do tesouro e acabou, ponto final. O restante é com Deus e com aquelas pessoas que são responsáveis por administrar o dízimo que você entregou. A sua parte é entregada a primícia do bruto, e aí depois as outras coisas não competem mais a gente, é quem administra e o Senhor lá no céu nos abençoando, amém? Então destaque isso para o seu aluno, ele tem quantidade e ele tem local para ser entregue, amém? E a gente não é responsável por administrar o dízimo da nossa renda. Aí nós vamos avançando, capítulo 2.1, adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessa aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Diz através do profeta que será repreendido o devorador, o gafanhoto, e virá abastança e fartura. E a Bíblia ainda vai dizer que é melhor dar do que receber. Então aqui, esse tópico, ele está nos mostrando que
a gente entrega o dízimo, é uma forma de adoração, é uma forma de culto, como nós já temos falado desde aqui do início da lição. Então destaque para o seu aluno que uma das formas de adorar o Senhor é entregar dízimo e oferta, porque eu reconheço que Ele é poderoso, que Ele é soberano, foi Ele que me deu, então eu estou entregando nas mãos dEle o que eu tenho de melhor. Deus não se agrada de avarento, de egoísta, de ganancioso, essas coisas não agradam o coração de Deus. Deus gosta dos que entregam com alegria, com voluntariedade, e sobre eles é a promessa de medida sacudida, transbordante, recalcada, que vem muito mais sobre as nossas vidas. Por isso Isaac tinha a bênção do Senhor, plantava um, colhia 100, plantava um, colhia 100, porque se você é generoso, Deus é muito mais. Deus sabe abençoar, Deus tem prazer em abrir as comportas do céu, escancarar as bênçãos sobre a sua vida. Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer na generosidade. Deus não é Deus de mirra, de contadinho, não. Ele abençoa com grandes coisas, com portas abertas. A Bíblia vai dizer que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Então o Senhor, Ele tem prazer na gratidão, Ele tem prazer na generosidade, Ele tem prazer em abençoar, e nós, como seus servos, precisamos ir por essa mesma linha, porque se a gente sabe ser generoso, o Senhor dos Exércitos é muito mais, Ele sabe muito mais como nos abençoar, Ele tem muito mais para nos dar do que a gente. Por isso lá está escrito: dá e vamos te retribuir, te recompensar com medida sacudida, transbordante, recalcada, e vai vir muito mais sobre a sua vida. Então adore ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, e você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer, porque lá no texto diz: quem semeia muito, acolhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco, quem não semeia nada, não vai colher nada. Deus, Ele gosta de nos dar semente para que a gente possa plantar na sua casa e receber. Então, conforme você vai plantando, Ele te dá mais semente, você planta mais, você colhe mais, e vira uma rede de recompensa, uma sequência de recompensas, de produtividade, de geração de renda na sua vida, porque Deus tem prazer em nos abençoar quando a gente adora Ele com os nossos dízimos e nossas ofertas. Então Ele ainda vai dizer: minha coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então destaque isso para o seu aluno. Por isso é que não pode ser dado a sobra, meu irmão. Como é que você vai adorar a Deus com o que sobra? Como é que você vai adorar a Deus com o que resta, com o que largou, com o que não serviu para você, que você usou e sobrou? É assim que se adora ao Deus Todo-Poderoso? Não é. Por isso Ele não se agrada de só. Ele quer sempre o melhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Deus não dá nada ruim para ninguém, meu. Deus, Ele dá tudo melhor, tudo com abastança. Por isso Ele se agrada daqueles que assim o fazem também. Então quem dá a sobra não está conseguindo agradar o coração do Senhor. Vamos lá, capítulo 2.2. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é uma regra básica, é um princípio básico. A gente entende que o Senhor, Ele é justo. Então Ele observa a sua caminhada, como você atua, como você age, como você tem compromisso com Ele. Se o dízimo faz parte de você, ou se você só entrega vez ou outra quando alguém cobra. Então Ele percebe, então Ele vai trazer a lei da semeadura no relacionamento com Ele também. Quem tem compromisso com Ele, se preocupa, o adora em espírito e em verdade, entregando dízimos e as ofertas, o Senhor guarda, Ele cuida, e aí na hora do aperto, o Senhor está lá para te ajudar. E aí a gente vai ver que não quer dizer que o dízimo vai me livrar de eu ter problemas de escassez, mas o dízimo e as ofertas vão fazer com que na hora do aperto o Deus Todo-Poderoso esteja junto comigo, me sustentando e me livrando na hora do aperto. Aperto todo mundo passa, meu. Escassez, sufoco, todo mundo tem. Ah, eu sou dizimista, não vou ter sufoco nenhum, vai ser flauta. Não, isso não existe. Isso é teologia da prosperidade, isso não é bíblico. Nós entregamos os dízimos, nós entregamos as ofertas
mas as aflições vêm, os levantes vêm, a má fase vem, mas a garantia que nós temos é que na má fase, no levante, no sufoco, na escassez, o Senhor vai estar conosco do nosso lado e não vai deixar a gente morrer de fome, a gente morrer de sede. Ele vai nos sustentar, vai dar o escape para que aquela má fase passe e você continue dizendo: só o Senhor é Deus que me sustentou. E a gente tem um caso clássico disso na vida do patriarca Jacó. Veja que interessante. Enquanto Jacó estava lá em Canaã, quem estava no Egito era José, seu filho, e Deus já estava usando José para quê? Para conservar a vida de Jacó, da sua família e de todo aquele povo, quando a escassez viesse, que Deus ia mandar a fome. Faz parte do jogo, temos aflição, temos luta, temos dificuldade. A má fase chega sobre a vida de todas as pessoas. Mas quando a gente é fiel ao Senhor, tem compromisso com Ele, o Senhor tem compromisso conosco de nos guardar e nos livrar na hora da fome também. Providenciar o pão nosso de cada dia. E aí você vai ver, Jacó entregou o dízimo. Ele disse: Senhor, se tu me abençoares, eu vou te entregar o dízimo, vou te adorar, vou te devolver aquilo que tu me dá. E o Senhor assim fez, e Jacó também fez, entregou os dízimos. E aí o que aconteceu? Quando a fome bateu lá em Canaã, o Senhor já tinha preparado o escape dele lá no Egito através de José. E Deus levou Jacó da fome em Canaã para a bonança lá no Egito. A Bíblia diz que eles foram colocados nas melhores cidades do Egito, nas melhores situações, e José sustentou eles ali da melhor maneira para a honra e glória do Senhor, porque Deus tinha uma promessa com Jacó. Jacó era fiel ao Senhor e o Senhor foi fiel a ele. A fome chegou lá em Jacó, bateu na porta dele, mas o Senhor falou: para você, Jacó, que tem compromisso comigo, eu já preparei seu filho para te alimentar lá no Egito. Não é de qualquer maneira não, hein? Na fome, no sufoco, Deus preparou José e deu o melhor da terra do Egito para Jacó, para sua família. É assim que Deus faz, mesmo na crise, mesmo no sufoco. Aqueles que têm compromisso com Ele prosperam, abundam e comem do melhor dessa terra, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E faz parte da adoração em espírito e em verdade entregar o dízimo e a oferta de forma alegre e dizer: eu reconheço que só chegou isso aqui na minha mão porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, por isso tu me sustenta, porque tu preparas o pão nosso de cada dia. Então o Senhor está nos mostrando aqui: tenha compromisso comigo, e na hora do sufoco, que você não sabe, que você não vê, e na hora que chega de repente, eu já preparei o escape para a sua vida, vou passar com você no aperto, e você não vai morrer de fome, não vai ser destruído pela escassez. A má fase vai passar, o deserto vai passar, e você vai sair e dizendo que só o Senhor é Deus, e que eu nunca tive falta. Por isso o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Eu já vi passar aperto, eu já vi passar dificuldade, eu já vi passar escassez, mas ele não morreu de fome, ele não morreu de sede. Ele e a sua descendência chegaram no final, porque a mão poderosa do Senhor os sustentaram. Então destaque isso para o seu aluno. A promessa de Jesus é essa para aqueles que mantêm a fidelidade: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, para a honra e glória do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, que isso aqui é importantíssimo. Deus passa conosco, não nos livra da fornalha, mas Ele passa lá dentro da fornalha com a gente. Na hora do sufoco, Ele está do lado daqueles que são fiéis a Ele, para a honra e glória do Senhor. Guarde isso no seu coração e destaque isso para o seu aluno. E aí vem o capítulo 2.3. Quem semeia muito, muito ceifará. Não contribua colocando Deus na parede.
Não faça com tristeza, com pesar, reclamando ou murmurando. Deus não aceitará a sua oferta. O servo será bom e fiel quando mesmo no pouco ele for fiel, então terá a promessa de ser colocado sobre o muito. Olha que interessante. Existem pessoas, que ele fica botando Deus na parede. Eu entreguei o dízimo mês passado. Cadê? Continuo ganhando a mesma coisa. Cadê? Cadê, Senhor? Tu disse que vai aumentar, tu disse que vai me dar transbordante, sacudida, recalcada. Não é assim que funciona. Não adianta ficar cobrando, Senhor. Deus faz quando Ele quer, na maneira dEle, no momento dEle, recompensa. Ele guarda, Ele faz, mas é no momento dEle, meu. É na hora certa. Então faça a sua parte e deixa que as bênçãos e a recompensa o Senhor entrega no momento certo. Ele sabe a hora de entregar, Ele sabe a hora de recompensar. Quem trabalha dessa forma não agrada ao Senhor, porque a pessoa está dando e cobrando. Ele está achando que aquilo ali é uma poupança do banco, que você entrega e está lá marcadinho, vai render 1%. Aí no mês que vem você tem aquele valor mais 1%. E assim você vai fazendo. Não, com Deus não funciona dessa forma. Com Deus você entrega mesmo se você não receber nada. Com Deus você adora mesmo que não volte nada. Com Deus você entrega mesmo que não receba nada, porque o melhor Ele já te deu, você já trabalhou e já conseguiu. Você entrega para adorá-lo em espírito e em verdade. Se o Senhor quiser abençoar, está abençoado. Se não quiser, não está. É da mesma forma, porque porta aberta ou porta fechada por Deus é a mesma coisa, meu irmão. O importante é que Deus esteja contigo. Sabe? Deus cuida de nós desta forma. Às vezes você não recebe aquilo tudo que você espera, mas Ele passa com você, mesmo sem receber aquilo tudo. Isso é a presença do Senhor, é a bênção. Ele faz com cada um como quer. Então não faça dízimo, não faça oferta como barganha, como troca. Entrega ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará na hora certa, no momento dele. A hora é perfeita, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Tudo de Deus é perfeito. É na hora dele, você vai receber muito melhor do que da hora que você está pedindo. Espere no Senhor. Saiba que o que você está fazendo, Deus não esquece. O que entrega no altar, o altar não fica devendo. Ele abençoa, mas é na hora dele, no momento dele, na hora dele. Veja a situação do Jacó. Quando ele falou do dízimo, ele estava saindo da casa dos seus pais. Anos e anos antes. Ele ainda não tinha nem a família ainda. Ele está falando, olha, se eu for, tu me guardar em segurança, nessa viagem, tu me prosperar, eu te entrego o dízimo. Anos depois, ele já estava lá, 120 anos, no finalzinho da vida. Foi a hora que chegou a fome, chegou o problema. E nessa hora Deus já tinha preparado o refúgio dele lá no Egito com seu filho José. Então veja, Jacó plantou lá atrás, plantou muito, entregou, confiou, adorou ao Senhor. E na hora do aperto que veio lá na frente, ele recebeu a recompensa lá de trás. É assim que Deus faz. Não é no nosso tempo, entreguei hoje, recebo amanhã, entreguei amanhã, recebo depois da manhã. Não, você aplica, você entrega. Deixa nas mãos do Senhor. E na hora que você menos esperar, a recompensa chega. O próprio Deus medirá a generosidade do crente e a recompensará. A medida da bênção e da recompensa ao recebermos será proporcional ao nosso interesse pelos outros e a ajuda que lhe damos. Também aqui o nosso comentarista está falando sobre a recompensa que Deus dá quando a gente ajuda ao próximo. Quando já sai do âmbito de dízimo e oferta, e aqui já vem para a parte de generosidade, né? E de abençoar o próximo, de amar o nosso próximo, aí Deus ele nos recompensa de forma proporcional, porque o tópico é: quem semeia muito, muito sempre fará. Se você ajuda muito, um dia você será muito ajudado. Se você ajuda, abençoa muito, um dia você também será muito ajudado, muito abençoado. É isso que é a lei da semeadura. Você planta amor, você vai colher muito amor.
Se você planta pouco amor, você colhe pouco amor. Então aqui nós já estamos falando sobre as partes de recompensa, de ajuda, de amar ao próximo, ver uma pessoa que está em maior dificuldade, repartir com ela. Isso faz parte. Quem é dizimista, quem é ofertante, ele tem o princípio da generosidade. E às vezes ele ganha só um pouquinho, ele tem 1 quilo de arroz, ele parte no meio, fica meio para ele, meio para o outro, o Senhor se agrada e ele vai aumentando, e aquele meio de arroz multiplica e traz bênção. Lembra da viúva? Quando Elias chegou na casa dela, ele estava com fome, ele estava com sede, ele era um homem de Deus, e falou para ela assim: vê um pão aí para mim, vê um bolo, vê uma água. E ela disse: olha, meu senhor, eu vim pegar 2 gravetinhos aqui, eu só tenho um pouquinho de farinha, pouquinho de azeite, vou fazer um bolo aqui, tem o meu filho ali, nós vamos comer e nós vamos morrer, porque depois não tem mais nada para se fazer. E o profeta olhou para ela e disse: faz para mim primeiro. E por causa disso, a farinha não vai acabar, o azeite não vai parar e você vai viver tranquilamente. A Bíblia diz que ela obedeceu, abençoou aquele que estava com mais fome do que ela, dividiu o pouquinho que ela tinha com alguém que tinha fome, foi generosa com o profeta, e por causa disso ela recebeu a recompensa muito maior do que ela deu, porque a Bíblia diz que aquele azeite e aquela farinha sustentou eles 3, ela, o filho e o profeta, por vários dias, enquanto ainda estava a fome reinando. Olha, ela ia comer naquela hora e ia morrer no dia seguinte, ou no próprio dia não ia ter mais refeição, por causa da generosidade, por causa da abertura de mão, por causa de abençoar o próximo que estava pior do que ela. O que aconteceu? O Senhor recompensou e a abençoou substantivamente, e eles viveram em paz ali, no meio da crise, no meio da fome, no meio do aperto. Eles tinham que comer, eles tinham que beber, e depois aquela mulher ainda foi abençoada com a ressurreição do seu filho, e você conhece a história, e por causa da generosidade dela no início da jornada. Então que a gente possa aprender nisso. Quando a gente muito semeia, muita gente colhe, principalmente quando a gente faz com inteireza de coração para o Deus Todo-Poderoso, que não fica devendo para ninguém, não se esquece e tem prazer em abençoar a generosidade das pessoas. Então a gente fecha aqui o capítulo 2, destaque isso para o seu aluno: quem semeia muito, muito vai ceifar também. Que você possa ter um coração grato, que você possa ter um coração generoso, que você tenha prazer em abençoar aqueles que estão à sua volta, porque medidas serão dadas sobre a sua vida, sacudida, transportante, recalcada, e você vai receber muito mais do que aquilo que você fez. Mas é no tempo de Deus, na hora dele, no momento certo dele. Não faça isso esperando recompensa, faça para adoração, porque naturalmente o Senhor vai nos recompensar. Então a gente finaliza esse tópico dizendo que o local de entrega do dízimo é bem claro na Bíblia: na casa do tesouro, a igreja do Senhor Jesus. É lá que você entrega o seu dízimo, para que você possa manter aquela obra funcionando. E agora a gente caminha para o final, capítulo 3, os cuidados necessários com o orçamento. Aqui é uma coisa fundamental, meu. Demos a promessa do Senhor de que Ele vai repreender o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor. Temos a promessa de medidas sacudidas, transbordantes, recalcadas. Sabemos que o Senhor é generoso, que o Senhor tem poder, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele abençoa, Ele faz tudo, mas Deus não tem compromisso com as suas irresponsabilidades. Então destaque isso para o seu aluno. Você tem todas essas promessas, mas se você é irresponsável no seu cuidado com o seu dinheiro, você não tem capacidade de orçamentária, você não se planeja nos seus gastos, Deus não tem compromisso com a sua irresponsabilidade. Não fique pensando: eu ganho 1.000, vou gastar 5.000 e Deus vai me garantir lá no mês que vem para eu pagar os 4.000 que faltam. Você vai ficar no sufoco, meu irmão, porque Deus não tem compromisso com as suas
e responsabilidade. Se você ganha 1.000, gaste até 900, guarde um pouquinho, gaste até 850, entregue o dízimo, entregue 100 e do que sobra dos 900, você gasta até 750 a 800, guarda um pouquinho. Viva com aquilo ali que você tem, meu irmão. Viva conforme aquilo que está nas tuas mãos e o Senhor se agrada e aquele pouquinho vai te sustentar como a viúva. Lembre-se disso, mas não seja responsável de jogar Deus no sufoco, falar, não, Deus vai me garantir. Deus não garante, porque Ele não tem compromisso com as suas irresponsabilidades, com as suas escolhas erradas. Não tem. Ele nos garante aonde você não pode ir. Ele nos garante no mundo espiritual, repreendendo os demônios. Ele nos garante recompensando aquilo que a gente faz, mas Ele não vai nos garantir se você vive de forma irresponsável com o seu orçamento. E é sobre isso que nós vamos falar. Destaque isso para o seu aluno. Você precisa fazer suas continhas mesmo. Quanto que você ganha? Viva conforme o que você ganha. Não tente acompanhar quem ganha mais, porque ele é outra história. Não seja irresponsável, procura viver conforme as suas forças, porque Deus se agrada disso. Não tente alcançar aonde a sua mão não vai. Não dê um passo maior do que a perna, porque Deus não vai te garantir nisso aí não. Lembra-se da fome lá de Jacó. Jacó vivia muito bem, mas a fome chegou. O Senhor cobriu ele, guardou ele e deu ele sustento da melhor maneira. Mas ele não passou fome, a fome não chegou lá porque ele queimou tudo, porque ele gastou tudo. De qualquer maneira, ele gastou demais. Não, a coisa chegou lá fora do controle de Jacó. Então o Senhor garantiu Jacó na hora do aperto. E é isso que Deus faz. Mas você precisa ter responsabilidade. Muitos crentes nos dias de hoje passam sufoco porque não conseguem viver com aquilo que tem. Você quer ganhar mais? Busque ao Senhor para abrir uma nova porta de emprego, abrir uma nova estratégia para você receber mais. Isso Deus faz. Agora, você gastar e dizer, Deus vai me garantir, vai mandar o anjo lá pagar, botar o dinheiro na minha conta, isso aí não vai acontecer, porque Deus não tem compromisso com as nossas irresponsabilidades. Destaque isso para o seu aluno. E aí nós vamos para o capítulo 3.1. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. Aí, o tópico está dizendo que o orçamento é seu. É você, o orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Aí, ó, faça economia. Não gaste com aquilo que não é pão. Não gaste com supérfluo. Não faça compras além do que você pode pagar. Não gaste por simplesmente gastar. Muitas pessoas entram nesse problema aqui, meu. Quantos cristãos tentam comprar coisas e ter coisas que não suportam o seu orçamento porque o irmão tem um carro bom, você não quer andar de bicicleta. Ande na bicicleta porque é o período que você vive e está te dando condições de andar na bicicleta. Amanhã o Senhor te colocará numa situação que vai dar para você andar de carro. Mas não tente andar de carro no momento que é para andar na bicicleta, meu irmão. Porque a sua fase agora é da bicicleta, depois o Senhor te coloca. Mas muitas pessoas vão, não é possível, Deus é dono do ouro, da prata, eu ganho 1.000, vou comprar um carro, só a prestação do carro é 3.500. Como que você ganha 1.000 e vai comprar um carro que só a prestação é 3.500, meu irmão? Claro que vai dar problema, não vai fechar, como você vai comer, como você vai fazer, aí faz a vergonha, compra o carro, passa 1 mês, 2, não paga, aí eles mandam lá o reboque vir, suja seu nome, dá uma confusão, você passa vergonha, e aí fala, tá vendo? Eu entreguei o dízimo, e aí, ó, Deus não me livrou do devorador, levaram o meu carro. Não, você que fez a sua responsabilidade, isso aí é fruto do seu erro, da sua escolha errada. Não tem nada a ver com Deus. Então, lembre-se disso, meu. Lembre-se disso. Peça ao Senhor. Deus passa com você todas as fases. Mas não tente dar um passo maior do que a sua perna. Você tinha um ambiente. Às vezes a pessoa tem um salário X que é compatível com aqueles gastos.
dá para ele ter o carro, dá para ele ter a casa, mas alguma coisa aconteceu, perdeu o emprego, o aperto chegou, né? Alguma coisa aconteceu, aquele orçamento que você tinha caiu proporcionalmente, caiu gravemente. Então o que você precisa fazer? Abrir mão dos gastos, viver conforme a nova realidade. Ó, o cinto apertou. Vamos viver aqui, ó, vamos vender o carro, vamos vender a casa, vamos viver numa casinha menor. O cinto apertou e Deus vai passar conosco. Depois o Senhor restitui, eu ganho um outro emprego e a gente compra de novo. Mas nesse momento o cinto está mais apertado. Então vamos viver com o cinto mais apertado. Então não tente viver hoje com o que você tinha ontem. Muitas pessoas, muitos cristãos têm esse problema. Tem que manter a aparência. Ninguém pode saber que eu tive problema. Não, meu, ajuste suas contas para que caiba no seu orçamento. E Deus vai se agradar disso e vai te colocar num novo emprego, numa nova situação. Você vai ganhar mais e você vai voltar a ter aquele patamar, porque Deus tem prazer em abençoar. Mas você precisa entender que nesse momento as coisas apertaram, viva mais apertado um pouquinho. Na hora certa o Senhor vai nos consertar. Então, isso aqui temos que destacar para os nossos alunos. Cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o empréstimo, dinheiro fácil. Ah, pega o empréstimo. Meu irmão, você vai ter que pagar. Se você não pagar a prestação, ele fica com juro. Cuidado com essas coisas, meu. Cuidado com o cartão de crédito. Tem muitas pessoas que colocam o cartão de crédito como orçamento. Ah, eu ganho 2.000, o cartão tem 4.000 de limite, eu ganho 6. Eu vou comprar as coisas no cartão. Não, você só ganha 2. Como é que você vai pagar os 4.000 do cartão no outro mês? É melhor você nem ter cartão de crédito. Cuidado com isso, meu. Às vezes o inimigo bota laços e a gente cai e depois diz que a culpa é de Deus que não livrou. Não, foi você que escolheu errado. Foi você que inventou um modo de comprar coisa no cartão de crédito. Aquilo ali só adia dívida. O cartão de crédito não paga as suas contas. Ele só te dá um refresco para você pagar dias na frente, mas é você que tem que pagar. Então, se você só tem um valor X, não tente gastar com crédito que você não vai ter como pagar, meu. Não use cheque especial. Isso aí é outro abismo que o inimigo coloca. Se você não souber usar, você se perde, sabe? São tentações que você precisa se controlar, porque a Bíblia diz, meu, que aquele que não controla, não refreia os seus instintos, ele é como uma cidade que não tem muro, ele é sem segurança, ele se perde. O homem que não controla os seus próprios instintos, ele é como uma cidade sem muro, sem segurança, ele destrói tudo. Porque ele vai tentar fazer aquilo que não alcança. Então preste atenção, destaque isso para o seu aluno. Não fique comprando coisas só por comprar, só porque está barato. Procure estudar os seus gastos. Não compre para tentar acompanhar seu vizinho que tem muito. Cuidado com isso. Viva o que Deus colocou na sua mão. Viva conforme as suas forças, que Deus vai se agradar e vai te sustentar, meu. Destaque isso para os seus alunos aí. Amém, meu? Então, ó, o planejamento financeiro, o primeiro item deve ser o dízimo. Na distribuição ao longo de mês, é necessário que as ofertas sejam consideradas. No planejamento, você já separa ali um valor do dízimo, já separa algumas coisas, uns valores para a oferta. O dízimo, você tira um pouquinho a mais e já deixa ali para as ofertas, para dar para o seu filho R$1, para ele ofertar lá na escolinha, para dar para o seu filho ofertar também. Separe ali uma quantiazinha para as ofertas também. Entregue o dízimo e as ofertas lá no início do mês, na hora que você faz o orçamento. Já considere o dízimo lá. Entende? E não tente gastar mais do que você tem. Muitas pessoas caem no conto. Ah, é promoção. Aí são acumulativas. Compra coisa que nem vai usar. Pessoas que têm vários sapatos, várias roupas. Meu irmão, não fique gastando. Você tem a roupa aí. Use com sabedoria. Compre somente quando não tiver mais jeito.
Use o sapato, você só tem 2 pés. Para que ter 15, 20, 30 pares de sapato? Você só consegue usar 2 por vez, meu irmão. Então, às vezes, a gente gasta com tanta coisa e depois não sabe qual é o problema. É de irresponsabilidade orçamentária. E para isso, Deus não vai botar a mão. Você vai ter que se virar sozinho para recuperar. Sabe? Porque a sua irresponsabilidade. Muitas pessoas falam, não, Deus garante. Tá, depois Deus dá. Deus dono do ouro, da prata. Deus vai andar para a gente comer o melhor dessa terra. Isso tudo aí é verdade? É, mas não tem compromisso com a irresponsabilidade. Você quer comer do melhor? Você quer ter muitas coisas? Peça ao Senhor para te dar portas de emprego, fontes de renda que suportem esse tipo de gasto. Estude, busque no Senhor, faça concurso, trabalhe com coisas que dê bastante renda. E aí você vai poder ter uma vida melhor, uma vida mais rica, com mais recursos. Mas isso é bênção do Senhor para que você viva de acordo com a sua renda. Não tente fazer isso se você não tem a renda para suportar. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.2. A administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem governa. Esse é um tópico muito importante. As pessoas, os antidizimistas vão falar assim, eu vou dar dinheiro para a igreja? Eu vou dar dinheiro para pastor? O pastor anda de carrão, o pastor tem carro próprio, tem casa própria, olha aí, está usando o dinheiro do dízimo e da oferta. Meu irmão, preste bem atenção, destaque isso para o seu aluno. A sua responsabilidade é entregar o dízimo na Casa do Tesouro. Não é você que administra, não é você que dá destino para esse dinheiro. É o pastor, é a administração da igreja. Se eles fizerem errado, eles darão conta daquilo que estão fazendo ao Senhor. O Senhor é justo, o Senhor vê, tudo ele sabe, tudo ele vê. Ele falou para Ezequiel lá, Ezequiel capítulo 34, vai lá, dá uma lida lá. Eu vejo os pastores mal, eu vejo o pastor que come a gordura e deixa minhas ovelhas na míngua. Eu estou vendo tudo isso e na hora certa eu vou cuidar das minhas ovelhas e vou tirar esses maus pastores da presença delas, vou tirar eles do rebanho. Deus sabe a hora de recompensar, tudo Deus vê, Deus não perde nada de vista. Então, se você entrega o seu dízimo e o seu pastor destrói e gasta de forma indiscriminada com coisas pessoais, na hora certa a sentença e o juízo de Deus vai vir sobre ele. Mas a sua parte você fez, entregou o dízimo lá, você está colhendo as bênçãos, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você fez a sua parte, Deus entrega as bênçãos sobre a sua vida. E aquele que não está fazendo a parte dele, o Senhor depois cobra e traz o juízo sobre a vida dele. Então, destaque isso para o seu aluno. Se o administrador não der uma determinação, uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu, é deles. Está aqui na nossa lição. Então, isso aqui é uma coisa que as pessoas usam para dizer que não é para dar dízimo, porque o pastor tem isso, o pastor tem aquilo, o pastor faz e acontece. Meu irmão, isso não é da sua parte. Ah, mas o pastor comprou fazenda, o pastor começou a pastorear, triplicou o seu orçamento e a igreja, e a gente está entregando os dízimos. Se ele fez isso de forma irregular, o Senhor vai cobrar dele. Como o Senhor é o principal juiz, é o maior juiz de todos, é o todo-poderoso, ele conhece as suas obras, ele sabe todas as coisas, e se precisar, ele vai cobrar. E ai daquele que trabalha para o Senhor negligencialmente, ai daquele que faz as coisas do Senhor de qualquer maneira, porque Deus cobra, e o Senhor, quando cobra, ele sabe cobrar certinho. Quando o juízo de Deus vem, não tem para onde correr, porque da mão do diabo Jesus arranca, mas quem vai arrancar você da mão do Senhor quando ele traz juízo sobre a sua vida? Não tem para onde correr, não há instância superior ao Senhor para buscar. Então, guarde isso no seu coração, destaque isso para o seu aluno. Deus traz juízo e faz a recompensa àqueles que trabalham de forma errada. O juízo de Deus chega, não é responsabilidade sua. Esquece, entregou o dízimo, ponto, acabou. Não fica olhando se fez, se aconteceu, se o pastor quiser dar
dá conta do que está fazendo, ótimo, você vê lá o que está sendo feito com o seu dinheiro. Também se não der, a sua parte está feita e você entende que está entregando e está recebendo as bênçãos do Senhor. E se ele fizer alguma coisa errada com aquele dinheiro, o Senhor vai cobrar dele depois e a responsabilidade de cada um dará conta de si ao Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno, não deixe isso aí entrar no seu coração para que você perca as bênçãos de entregar e de adorar o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Aí, o ensinamento de Ezequiel 34, que nós citamos, mostra claramente o ônus que recai sobre os responsáveis por estar mal administrando o recurso. Lembra de Ofni e Finé? Destruíam tudo, pegavam um garfo de 3 pontas e arrancavam as ofertas que as pessoas traziam. O que aconteceu com ele? Foram mortos, foram destruídos, não viram a glória do Senhor, se perderam e ficaram destituídos da glória de Deus, não tiveram as bênçãos do Senhor, foram mortos de forma prematura naquela guerra, porque faziam as coisas de Deus de qualquer maneira e Deus trouxe o juízo sobre a vida deles. Entende? Então preste atenção sobre isso, guarde isso no seu coração. A responsabilidade sua é de entregar. A administração não é com você, mas Deus está de olho sobre aqueles que administram. E se fizer errado, meu irmão, pode crer que a mão do Senhor vai pesar. E a Bíblia diz o quê? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então preste atenção sobre isso, guarde isso no seu coração e não se preocupe. Deus sabe cobrar aqueles que estão fazendo de forma errada. E a gente chega no último tópico, capítulo 3.3, faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. A gente finaliza retomando isso. Faça a sua parte, cumprir o dever de entregar o dízimo e o Senhor fará a parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Esse tópico é muito interessante. Destaque isso para o seu aluno. Quando você entrega o dízimo, você está cumprindo o mandamento, você está adorando ao Senhor, você está fazendo tudo isso que nós já falamos aqui durante a aula. Mas o dízimo também tem um ponto importante, para que você entenda que você está contribuindo com aquilo que você está gastando, meu. Você está ajudando a manter aquilo que você consome, né? Que você vai para a igreja, você bebe uma água, você vai a um banheiro, né? Você assiste o culto na luz, às vezes você assiste o culto no ar-condicionado, tem um lugar lá para você guardar seu carro, alguém toma conta, tem a luz, tem as coisas lá, você senta no banco, o banco está limpo, né? Você vai ao banheiro, o banheiro está limpo, alguém limpou, meu irmão. Alguém trabalhou ali para fazer a limpeza. Então a igreja tem custo. Quando você entrega o dízimo e oferta, você está meio que fazendo com que aquilo que você consumiu, você ajude a pagar. E isso é mais do que justo. Você vai no restaurante, você consome aquilo ali e vai embora? Ou você tem que pagar aquilo que você consumiu? Faz parte da vida, meu. Então é uma questão de consciência. Poxa, eu vou para a igreja, eu sento no banco limpinho, eu vou ao banheiro, meu filho vai para a escolinha e tem uma folha para ele desenhar, tem uma revistinha, tem isso. Então quando eu dou o dízimo, quando eu dou oferta, quando eu faço um desafio na igreja, eu estou ajudando a pagar aquilo que eu gasto. Você senta ali 2 horas, num ar-condicionado, num clima fresquinho. E por quê? Porque a igreja tem dinheiro para pagar a conta de luz, para colocar o ar-condicionado. Então faz parte você fatiar esses gastos com os membros que usam. É justo, né? Você está consumindo, você é membro daquele lugar ali. Então, a dízimo também é a consciência de não deixar que o que eu consumo, outras pessoas tenham que pagar. Então é uma questão de consciência. E o dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita, dos animais, mas hoje também a nossa base é o dinheiro. Mas é um tópico interessante para destacar
para os seus alunos. Preste bem atenção. Você entrega o dízimo do seu tempo também. Quantas pessoas, não vão para a igreja, não vão para o culto, fazem tudo a semana toda, e aí chega na hora do culto, não vou não, e não sei o quê. Quando você vai ao culto, quando você entrega ao Senhor aquele período, isso é como se fosse um dízimo também, o dízimo é do tempo também. Então eu tiro um momento em casa, eu tenho 24 horas, então eu tiro um momento de dedicação na oração, de dedicação na leitura da palavra, num devocional. Tudo isso também é dízimo. É uma forma de eu dizer: Senhor, tu me dá 24 horas, eu vou tirar essa parte aqui para te adorar em espírito e em verdade. Vou devolver esse tempo de vida que o Senhor está me dando em ações de graça, em forma de gratidão. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Isso também é dízimo, Então a gente precisa entender que tudo que nos vem à mão, a gente certamente entregará o dízimo. É da renda, é do tempo, é de tudo que a gente tem, sabe? Eu entrego um momento ao Senhor para fazer a sua obra, às vezes no evangelismo, eu abro mão de alguma coisa e vou participar daquele evangelismo. É uma forma de dízimo. Tanta coisa o Senhor nos dá, tantos passeios você vai, tantos dias de vida você tem, e você é justo você tirar uma parte desse período para entregar ao Senhor, que é uma forma de dizimar do tempo. Então destaque isso para o seu aluno também, porque lá naquela época, no início, no Antigo Testamento, como eu já falei, os dízimos eram entregue da plantação, dos animais, porque eles não tinham dinheiro em espécie. Então eles entregavam as coisas que eles faziam, que vinham na mão de Deus. Tinha gente que entregava roupa, tinha gente que entregava os cereais, tinha várias formas de dizimar, várias formas de dar oferta, entende? Quem não tinha nada dava 2 rolinhas. Você está investindo ali para capturar aquelas rolinhas. Você acha que é fácil pegar passarinho? Então a pessoa investia tempo, buscava, se esforçava para pegar aquelas 2 rolinhas, poder entregar no tempo como dízimo. Aquilo ali gerava um esforço, gerava um gasto naquela pessoa. Era uma forma de dizimar, de ofertar. Então a gente precisa entender que a gente precisa entregar ao Senhor aquilo que custa alguma coisa para a gente, sabe? Porque quem dá da sobra, Deus não se agrada. A viúva deu todo o seu sustento. Então destaque isso para o seu aluno, Precisa nos custar, precisa ter esforço para agradar o Senhor. É a primícia, é as coisas. Mas você entende que está adorando ao Senhor. Às vezes, a pessoa olha para o seu orçamento e diz: poxa, se eu não entregar o dízimo, eu consigo comer melhor, eu consigo fazer isso melhor. E aí acaba não entregando porque vai usar o dízimo dentro do orçamento. Isso é certo? Não. A gente precisa entender que eu vou custar, vai tirar, eu vou apertar o cinto, mas eu vou adorar o Senhor com o meu dízimo. E sei que o que vai ficar na minha mão, eu vou ter acesso a tudo, porque Ele não me abençoa. Então não olhe o dízimo como gasto, olhe o dízimo como investimento na sua vida. Quando você for preparar o orçamento, já separe o do dízimo. Não fique olhando com o coração pesado. Poxa, se eu não entregasse o dízimo, eu comprava isso, comprava aquilo. Isso aí para Deus não serve. Entenda que você está entregando o melhor. É um ponto a ser discutido e é falado com os nossos alunos. Você está entregando ao Senhor e saiba que o que ficar na sua mão, Deus vai te abençoar grandissimamente. Então destaque isso para o seu aluno. Ele precisa entender que o dízimo é a primícia. Não fique olhando com o dízimo com pena. Ache isso um investimento em adoração na tua obra, Senhor. É semeadura, eu estou plantando, está me custando alguma coisa? Tá sim, mas eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar e vai me recompensar lá na frente quando for da sua vontade. Então destaque isso para o seu aluno. A gente finaliza que todos nós precisamos de um orçamento mensal, tudo aquilo que entra e sai em matéria de recursos financeiros. Lembre-se disso, Deus não tem compromisso com a sua irresponsabilidade. Não adianta gastar mais e achar que Deus vai resolver e vai cobrir. Você precisa ter seu orçamento
e precisa entender que o dízimo precisa fazer parte do seu orçamento. Lá na primeira linha, no primeiro tópico, no primeiro item, é entregar o dízimo ao Senhor e não entregar com pena e com pesar, mas entregar com a alegria de estar adorando ao Rei dos Reis com as suas finanças, porque você está reconhecendo que tudo aquilo que você tem vem e faz parte da boa mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus possa te abençoar, que você guarde essa lição no alto do seu coração e comece a exercitá-la, comece a colocar em prática e tu vai ver as bênçãos sacudidas, transbordantes, recalcadas, virão sobre a sua vida, sobre a sua descendência, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, uma boa aula, que o Espírito Santo de Deus possa te inspirar com tudo que foi falado aqui, te acrescentar, para que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.